Pessoal, eu vou ensinar aqui no QGIS como que vocês podem fazer a classificação, tanto não supervisionada quanto supervisionada, tá? Então, só recapitulando algumas coisas, vocês vão vir aqui nesta atividade de aula do dia 11, baixar este arquivo aqui, ó, arquivo Imagem Planet recortado. Ele está em um ponto zip dentro do Google Drive. Então é só vir aqui e dar download, tá? Que ele vai baixar do computador de vocês e depois nós vamos extraí-lo, tá? Quem ainda não instalou o QGIS, tá, por favor instale. O link dele está aqui, ó, em programas, QGIS. Vocês vão clicar aqui, ó, baixe agora. E depende, eu estou utilizando o 3.16, mas vocês podem utilizar qualquer uma dessas versões, tá? Só tomem cuidado para verificar qual que é o do computador de vocês, se é o 64 bits ou 32 bits. Normalmente, computadores mais atuais, eles utilizam 64 bits, tá? Depois de baixado e instalado, vocês também vão instalar o Orfeu. O Orfeu ele é bem tranquilo de instalar, é só clicar neste link aqui, ó, que eu coloquei no Aprender, e vir aqui na aba Download, tá? Pode ser aqui em cima também. Vão escolher qual é a versão de vocês, né? Se é 64 bits ou 32 bits. E depois de feito o download, tanto do Mosaico quanto do Orfeu, os dois estão em ponto .zip, vocês irão extraí-lo, tá? O Orfeu eu costumo extrair direto no C2 pontos, tá? Então é só vir em meu computador, C2 pontos, e extrair a pasta do OTB. Talvez ela não fique com esse mesmo nome que o meu, mas não importa, tá? No QGIS, uma vez que vocês estiverem com ele aberto, nós precisamos dizer para o programa aonde que se encontram as ferramentas do Orfeu, tá? Para que ele possa acessá-las. Então vocês virão aqui em configurações ou settings, options ou opções, tá? E vocês vão descer aqui a aba lateral até esse processing ou processamento. E aqui dentro vocês terão os provedores, tá? Dentro dos provedores, vocês têm já habilitado o OTB. Só que nós precisamos dizer para o QGIS aonde que se encontra a nossa pasta, tá? Então, se vocês extraíram ela no C2 pontos, clicaram com o botão direito, extrair aqui, ela vai ficar mais ou menos com essa cara aqui, tá bom? E dentro dela tem todos esses arquivos, né? O que nós precisamos dizer para o QGIS é onde se encontram as aplicações. Então vocês naveguem aqui, ó, em lib, tá? Dentro de lib, OTB, dentro de OTB, applications. Então, essas DLLs são todas as ferramentas disponíveis do Orfeu, tá? Então, para copiar o endereço, é só vir aqui, ó, e clicar, botão esquerdo, ele vai aparecer aqui, né? E vocês vêm com o botão direito e dão copiar, tá? Depois de copiado, vocês viram aqui nesta seçãozinha aqui, ó, ATB Application Folder ou ATB Pasta de Aplicações. E aí vocês vão dar dois cliques e colar aqui no de vocês. O de vocês vai estar em branco, tá? Vai estar dessa forma o de vocês, ó. Então vocês viram aqui, dão dois cliques e colhem, tá? O endereço da pasta de aplicação de vocês, tá? E aqui nesse OTB folder é só colocar o endereço da pasta inicial, né? Ou seja, remover toda essa parte aqui do /lib para frente, tá? Então é só deixar dessa maneira. E aí vocês vão clicar em ativar, tá? Se fizeram corretamente, ele não vai dar nenhum tipo de problema aqui quando vocês clicarem em ativar. Então, depois que vocês deem OK, vai aparecer aqui, ó, TB Provider, tal, 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 tal. Dizendo que ele foi aplicado. Então ele vai aparecer aqui na aba de ferramentas, tá? Quem não tem essa aba, ela está aqui, ó, em processamento da caixa de ferramentas, tá? Toolbox, é o primeiro link aqui. Aqui embaixo o ATB ele vai ficar habilitado e aí vai mostrar as ferramentas que tem dentro dele, tá? Então agora nós vamos criar a nossa imagem para o método não supervisionado, né? Ou melhor, vamos carregar a nossa imagem, tá? Depois que vocês baixarem o arquivo, vocês vão colocar na pasta de vocês, tá? Banco de dados. Eu, por exemplo, havia criado a pasta aula,
Mas vocês podem criar, por exemplo, uma pasta nova chamada atividade underline gel 4D, tá? E dentro dessa pasta, vocês vão colocar o arquivo que vocês baixaram e vão extrair ele, tá? O arquivo extraído, ó, ele pesa 291 megas, tá? E aí a gente pode deletar esse outro arquivo que não vamos utilizar. Então, aqui no QGIS, se vocês virem aqui no navegador, tá, de vocês podem dar esse refresh aqui, né, que é um atualizar, caso de vocês não apareça nada, né, e aí vocês vão navegar até a pasta onde vocês deixaram salvo aqueles arquivos, tá? Então eu, por exemplo, tenho aqui D2 pontos, banco de dados, arquitetura e a pasta que eu criei e aqui dentro a imagem, tá? Então é só pegar, arrastar e jogar ela aqui. Se quiserem também, dá para fazer direto, vir direto na pasta, pegar o arquivo e jogar aqui no QGIS, tá? E aí, o que que acontece? Ele traz a imagem naqueles filtros 1, 2, 3, né? Na ordem das bandas azul, verde, vermelho. E por isso essa impressão meio errônea, né? Que vocês estão tendo. Então, para trocar, eu ensinei em aula, é só vir aqui, botão direito, propriedades, simbologia. E aqui, ó, no lugar da banda red, ao invés de ser a 1, coloca a 3. E aqui no lugar da banda azul, ao invés de ser a 3, coloca a 1. É só dar um aplicar ou um OK, que aí ele vai para aquela cor que nós estamos acostumados a enxergar, tá? Por exemplo, do Google Earth e tudo mais. Bom, e aí questão de começar os dois métodos de classificação, tá? O primeiro, ele é o não supervisionado, como eu havia ensinado. Vocês viram aqui, ó, na caixa de ferramentas, OTB, Learning, tá? E dentro de Learning, o método Caminhos, tá? Caminhos, como eu expliquei em aula, ele é um método que agrupa classes de acordo com a média dos pixels, tá? E o desvio padrão. Então, nós havíamos selecionado 5 classes em aula, nós podemos fazer o teste aqui, talvez com um menor número de classes, por exemplo, 4 classes, tá? Essas outras configurações nós não precisamos alterar, tá bom? E o que nós precisamos fazer é dar um output, né, uma saída para o algoritmo. Então eu vou vir aqui, salvar para arquivo, e vou dentro da minha pasta e vou colocar aqui, classificacal, porque ó, lembrem que não pode ter acento, C cedilha, tio, não pode ter nada, tá? Pode ser caminhos, tá? Só para a gente saber que foi uma classificação feita com o caminhos, que é uma classificação não supervisionada. E aí nós damos o run, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai agrupar os pixels de acordo com a similaridade entre eles e também de acordo com o número de classes que eu coloquei aqui nos parâmetros, tá? Aí ele vai deixar um pouco travado, né? Porque eu não posso mexer mais nos parâmetros, mas eu havia colocado 4 classes. Se vocês colocarem 7 classes, por exemplo, ele vai tentar agrupar pixels até 7 classes, né? Então, tudo depende um pouquinho da quantidade de classes que vocês querem que ele agrupe, tá? Então, ó, ele trouxe aqui para mim um agrupamento, né? Para alterar a simbologia, vocês vão clicar aqui com o botão direito no arquivo que foi gerado, tá? Propriedades. E aqui em simbologia, vocês vêm aqui, ó, palheta ou valores únicos. É a segunda caixinha aqui, tá? E vocês vêm aqui em classificar, tá? Então, ele trouxe aqui 3 valores. Eu acredito que o que está acontecendo? Se vocês colocarem 4 classes, uma classe é a classe de valor nulo, então ele desconsidera. 5 classes, mesma coisa. Uma delas é valor único, então ele desconsidera e traz apenas 4 classes, né? Então, sempre vai ser n-1, vamos colocar assim, né? O número de classes que vocês definirem ali no algoritmo. Então, se vocês derem classificar e aplicar, o que que ele vai fazer? Ele vai meio que pintar aqui as áreas que ele agrupou, né? Só que aqui fica uma coloração meio esquisita, né? Lembra que na aula eu comecei a olhar na imagem e tentar identificar o que que era cada classe? Então, nesse caso aqui, olhando,
ele não juntou, ele juntou muito a vegetação com as áreas de grama, né? Então ele juntou a vegetação arbórea com as gramas, tá? Então eu poderia colocar aqui um verde para dizer que é toda a cobertura vegetal, que foi a classe 3, tá? Que eu estou olhando aqui pela cor. Na classe 1, parece que foi mais voltado às áreas de asfalto e concreto, tá? Então vou deixar num tom um pouquinho mais claro. E para alterar a cor é só clicar na cor aqui, ó, tá? Que aí duas vezes que ele vai abrir essas rampas aqui de cores, tá bom? E na área construída eu vou tentar deixar um vermelho assim um pouco mais intenso, tá? Então aplicando ou dando um OK, né, ele traz aqui para mim. Basicamente, com essas três classes ficou mais um mapa de permeável e não e impermeável, né? Digamos assim, né? Superfícies permeáveis versus superfícies não permeáveis. Então, é uma classificação interessante. Se vocês aumentarem o número de classes, é óbvio que vão começar a distinguir entre o que é vegetação arbórea do que é vegetação rasteira, tá? Ou outras classes em si, né? Como, por exemplo, aqui tem um balneário, então poderia pegar na água, por exemplo, né? Então, para quem for fazer a classificação não supervisionada, tá? Lá no Aprender vocês vão gerar dessa forma, não precisa ser com as mesmas cores, mas que tenham cores correspondentes com a realidade, né? Vegetação verde, o prédio, o telhado vermelho, asfalto cinza, ou algo nesse sentido, tá? Então vocês vão colocar aqui para salvar essa imagem como uma figura, tá? Então aqui no QGIS, deixa eu ver, ele tem essa opçãozinha aqui, ó, projeto, importar e exportar, tá? O que que vocês vão fazer? Vocês vão exportar o mapa como um PDF, tá? Então aqui vai ter as opções, a resolução pode colocar 300 dpi, tá? Aqui no lugar, que aí vai sair uma resolução melhor. E aí vocês dão um save e vocês vão selecionar a pasta que vocês irão salvar, tá? Então, por exemplo, a TV underline o nome de vocês, tá? E dão um salvar. Esse arquivo ele vai ficar salvo e vocês vão anexar ele lá no Aprender, tá? Que é basicamente aquela tela que está aparecendo no QGIS, tá bom? Então, isso conclui a atividade com relação ao algoritmo não supervisionado, tá? Agora a gente vai voltar aqui no QGIS e eu vou ensinar vocês a fazerem o supervisionado. Bom, o supervisionado funciona da seguinte forma, tá? Nós precisamos dizer para o algoritmo quais são as classes que ele está trabalhando, tá? Então, para isso, nós precisamos criar um arquivo vetorial e nesse arquivo vetorial nós vamos colocar exemplos de classes. Na pasta de vocês, vocês vão clicar com o botão direito, novo, e aí vai ter a opção aqui Shapefile, tá? Aqui vocês podem alterar o nome dele, tá? É só clicar nos três pontinhos e colocar, por exemplo, amostra, tá? Que são amostras de treino. E no tipo, vocês vão colocar aqui, ó, como polígono, tá? E é lógico, tem que tomar cuidado aqui, ó, com a projeção. A imagem ela está projetada em UTM Zona 22, tá? Então vocês vão colocar para projetar na mesma projeção da imagem, tá? Isso daqui precisa ser feito, caso contrário vai dar errado. E vocês cliquem em OK. Feito isso, ele vai ter o aviso dizendo que criou, tá? E aí vocês vão carregar esse arquivo, arrastando ele aqui para o QGIS. Só que não tem nada nesse arquivo, tá? Então o que precisa ser feito? Nós precisamos editá-lo. Para editar, é só clicar nele e vir aqui no lápis, tá? Ou então clicar com o botão direito e vir aqui na opção de edição também com o lápis desenhado, tá? Então, nós vamos pegar aqui algumas amostras para treinar o algoritmo, tá?
Não serão muitas amostras, porém, para uma área desse tamanho, pode ser que sejam o suficiente, tá? Então, uma vez que vocês editarem, essa aba aqui de edição, ela vai ficar habilitada, tá? Se ela não estiver habilitada no QGIS, vocês clicam no botão direito e vão aqui, ó, em aba de, ou pelo menos ferramenta de digitalização, tá? E aí ela vai ficar habilitada. Então, ó, vocês vêm nessa opção aqui, adicionar polígono, tá? E vocês vão começar a desenhar. Como aqui na imagem nós temos um pequeno trecho do balneário, eu vou desenhar ele e vou ver se o algoritmo consegue capturá-lo como uma área de água, tá? Então vou passando aqui. Tome um pouco de cuidado, né? Eu peguei aqui um pouquinho da vegetação. Então vocês tomem cuidado para pegar apenas o que é pixel relacionado à água, tá? Feito o desenho do polígono, é só clicar com o botão direito e aí vocês podem colocar um ID, tá? O que é um ID? O ID é o identificador desse polígono, né? Então eu quero que todos os polígonos com a classe água tenham a mesma identificação. Então, por exemplo, água vai ser o número 1, tá? O que ele vai fazer? Ele vai olhar todos os pixels que tem dentro desse polígono e ele vai assumir que cada pixel que tem aqui dentro, né, corresponde a uma classe chamada água. Ou melhor, ele não vai entender como água, né, ele vai entender como valor numérico 1. Como na imagem nós não temos outra classe de água, eu não vou pegar mais dessa classe, tá? Uma segunda classe que eu vou pegar aqui é vegetação, tá? Vegetação do tipo arbórea. Então, nós, por exemplo, temos aqui a mata do Furquim, né? Se eu selecionar aqui, pelo menos esses pixels, né, que correspondem à maior parte da mata, né, até com um verde um pouco mais claro aqui, ao desenhar o polígono, eu vou dizer para ele que esses pixels aqui correspondem a uma outra classe, né? Então a classe mata, ao invés de colocar o número 1, eu vou colocar o número 2 porque ela é uma classe diferente da classe anterior, tá? Ah, mas eu quero pegar mais polígonos da classe mata, né? Tudo bem. Vocês vêm, desenhem um outro polígono, tá? Numa outra vegetação, por exemplo, essa daqui, tá? Ao longo de um rio. E no ID vocês também vão colocar 2, tá? Porque corresponde à mesma classe. Feito isso também, vou pegar aqui um pouco dessa área aqui, tá? Para a gente ter pelo menos uns 3 polígonos aqui da vegetação, tá? Também valor 2. Agora, o próximo tipo de classe que eu vou pegar, e aí vocês podem ficar à vontade, tá? Para quantas classes vocês querem. É a parte rural, digamos assim, né? Que tem tanto a área de pecuária quanto a área de culturas, tá? Ou seja, é o tipo de vegetação mais baixa, né? Eu posso simplesmente vir aqui numa área qualquer, tá? Que seja de áreas agrícolas, tá? E desenhar o polígono e chamar com uma nova classe, por exemplo, 3. Não fiquem preocupados em pegar as árvores pequenas no meio, porque o algoritmo ele vai saber diferenciar depois, tá? Por exemplo, geralmente em pastagem, sempre tem uma árvorezinha ou outra no meio, tá? Então podem ficar tranquilos ao pegar essas pequenas árvores. É lógico, o ideal é não pegar, tá? Mas isso é muito difícil de ser feito, né? Então nós podemos nos dar ao luxo de ter um pouquinho de, pode dizer assim, ser um pouco mais solto, né, em relação à rotulação, tá? Mas quanto menos pixels não correspondentes àquela classe vocês pegarem, melhor, tá? Então, peguei aqui alguns exemplos, vou pegar desse verde aqui, né, de uma área de cultura, porque esse verde aqui ele está bem diferente das gramas, no geral, tá? Para que o algoritmo também entenda, né, que esse verde aqui, esses outros verdes aqui são de outras classes, né? Aqui nós temos um tipo de solo um pouco mais descampado, tá? Então também vale a pena pegar um pouco erodido. Enfim, são exemplos de polígonos que vocês podem pegar, tá?
Quanto mais polígonos vocês pegarem de uma classe, melhor será a classificação supervisionada, tá? Porque vocês estão dando cada vez mais exemplos para o algoritmo aprender. Então, tudo bem. Peguei aqui três classes: vegetação, cultura e pecuária e a água, tá? Também vou pegar uma outra classe aqui, que é a classe área construída, tá? Então, para a área construída, né, nós temos aqui os diferentes tipos de telhados, tá? A maioria ou é aqueles telhados de zinco, ou então aquelas telhas comuns, né, com argila. Então, por isso que nós vemos essas cores aqui, branco e vermelho, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um quarteirão desses aqui, ó, como exemplo, e fechar e colocar como classe 4, então o algoritmo ele já vai entender que esses pixels aqui correspondem a áreas de cobertura de área construída, tá? Lógico, aqui tem que tomar um certo cuidado, né, com algumas outras coisas, mas tá bem tranquilo, tá? Além dessas áreas construídas, um outro tipo de pixel bem diferente é justamente o do asfalto, tá? Então vale a pena também desenhar alguns polígonos nessas áreas, tá? Justamente porque senão o algoritmo ele pode confundir, tá? Então, para isso, nós vamos ensiná-lo para ele que também as áreas pavimentadas, né, com asfaltos, correspondem às áreas construídas, tá? É claro, uma outra classe que também aparece bastante é essa classe aqui, ó, de solo exposto, né, de áreas erodidas e tudo mais. Há uma tendência muito grande dessa classe se confundir com os telhados, tá? Então, geralmente, ela é uma classe meio complicada de se rotular, tá? Tanto é que se eu fizer alguns polígonos aqui e chamar de classe 5, pode haver muita confusão com os telhados em si, tá? Então, por conta disso, para esse vídeo eu não vou pegar essa classe, tá? Porém, existem alguns processamentos, algumas questões que nós conseguimos trabalhar em cima disso, que envolve usando índices ou outras bandas para se identificar, tá? Então, ó, pegou aqui esse número de classes, eu posso vir aqui no disquete, não esse disquete de projeto, tá? O disquete de salvar a edição. Salvar ela, tá? E sair da minha edição. Se eu clicar com o botão direito e vir aqui na abrir tabela de atributos, ele vai mostrar para mim, ó, todos os polígonos que eu coletei, ao todo 19 polígonos, e o ID de cada um desses polígonos, né? Ó, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, porque cada um corresponde a uma classe diferente, tá? Então, tudo bem. Feito isso, nós coletamos aqui amostras de quatro classes diferentes. Poderíamos fazer mais classes? Poderíamos, não tem nenhum problema. Às vezes a classe de interesse de vocês, ela não foi abordada aqui, tá? Mas aí fica a critério de vocês quantas classes vocês vão trabalhar, vão mapear. Esse daqui é meramente um exemplo, tá? De como que vocês podem fazer. E aí, uma vez feito isso, nós vamos aqui, lembra que nós fomos em OTB, Learning, para pegar o caminhos? Agora nós vamos em uma outra parte, que é essa daqui, ó, Train Image Classifier. Com isso daqui, nós vamos treinar um classificador, tá? Para depois ele fazer o que nós chamamos de classificação ou segmentação da imagem, tá? Então, clicando aqui, como parâmetro de entrada, nós vamos dar a imagem, tá? Que é o mosaico. Só vir aqui e dar um OK, aí ele vai aparecer um selecionado. E o vetor, nós também vamos selecionar, que é a nossa amostra, tá? Ok. Uma coisa que eu preciso explicar antes é aqui, ó. Esses modelos, eles são baseados em aprendizagem, tá? Então, vocês irão inserir para ele essas amostras, e aí uma parte dessas amostras será utilizada para aprender e a outra parte para validar a aprendizagem, tá? Para saber o quanto que ele acertou dentro disso.
Eu vou deixar aqui 0,5 porque daí significa 50-50, tá? 50% dos pixels vão para para aprendizagem, 50% vão para a validação. E aqui embaixo vocês irão selecionar o classificador de vocês, tá? Essas siglas correspondem a algoritmos diferentes, então cada algoritmo vai trabalhar de uma forma diferente, tá? Por exemplo, Support Vector Machine, AdaBoost, Árvore de Decisão, Rede Neural Artificial, Naive Bayes, Floresta Aleatória, KNN, tá? Então, qualquer um desses algoritmos que vocês escolherem, provavelmente produzirá um resultado diferente, tá? Apesar de que os dados de entrada são os mesmos. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a árvore de decisão, que é um algoritmo relativamente simples, tá, de se trabalhar. Aqui são os parâmetros da árvore, eu não vou mexer neles, tá? Pode deixar dos parâmetros originais. E aí nós precisamos salvar o modelo, tá? Para salvar o modelo, vocês viram aqui na pasta, salvar arquivo, e aí vocês vão dar o nome de, por exemplo, modelo, tá? Ponto .model. Ponto .model é a extensão que nós vamos utilizar para identificar como modelo, tá bom? Vocês viram aqui, vão salvar, tá? E dar antes de dar um run, vocês precisam dizer para o algoritmo qual que é o campo que contém os valores das classes, tá? Então lembra que na tabela de atributos, ó, que eu abri, aí tinha esse ID, né, que era o identificador. Então ele vai olhar nesse campo, o identificador, para saber qual classe os polígonos ou os pixels pertencem, tá? Então é só colocar o nome do campo, né, por exemplo, ID, e dar um run, tá? Então, ele é relativamente rápido, tá? Por exemplo, uma rede neural demora um pouquinho mais, um Support Vector Machine demora um pouquinho mais, mas as árvores de decisão elas são rápidas, tá? Feito isso, ó, ele vai trazer aqui algumas métricas, tá? Sobre as classes. Então ele vai falar para mim que dos dados que ele usou para validar, ó, na classe 1, o valor de F, ou a precisão, ou a sensitividade foi muito alto, 0,99. E isso se repetiu para os demais, né? Significa que dentro das amostras que eu passei para ele, metade ele usou para aprender e a outra metade ele disse que aprendeu bem, né? Porque está próximo de 100% o valor, tá? Se esse valor tivesse baixo, por exemplo, 0,2, 0,3, significa que ele está errando muito, né? Porque ele só está acertando 20% ou 30% dos dados. Então, tudo bem, o modelo foi gerado, mas ainda não classifiquei a minha imagem, né? Onde que eu vou para classificar a imagem? Aqui, ó, Image Classifier, tá? Então é só clicar nele e aqui vocês vão colocar a imagem, tá? Aqui vocês podem pular, tá? Tudo que vocês virem como opcional podem ficar tranquilos, tá? Exceção daqueles que eu estou apontando. E aqui vocês vão selecionar o modelo, tá? O modelo é aquele modelo.model que vocês salvaram, tá? Vocês vão abrir ele e adicioná-lo. E aqui, ó, em número de classes, por mais que seja uma coisa opcional, eu gosto de colocar o valor original das classes, né? Que, por exemplo, no meu caso foram 4 classes, tá? E aqui, ó, o único arquivo que nós precisamos é esse output image, tá? Os outros aqui, ó, vocês podem desmarcar. Então esse arquivo nós vamos salvar ele e ele vai ser o nosso classificacal underline DT, tá? Que é a árvore de decisão em inglês, decision tree. E aí nós sabemos que aqui é uma classificação supervisionada, tá? Então feito isso, é só dar um run e aguardar o processamento, tá? Ele irá olhar todos os pixels da imagem e, baseado no modelo que foi gerado, ele consegue encaixar ou alocar esses pixels nas classes correspondentes, tá? Então aqui é só dar um close e olha só, ele gerou aqui um mapa classificado, tá? Então esse mapa aqui nós também precisamos atribuir valores, né?
como eu havia falado com vocês, vem aqui na propriedade, vocês podem dar dois cliques, tá? Que ele automaticamente vai entrar aqui. E aqui em paleta, valores únicos, classificar, tá? O nosso valor 1 correspondia à água, tá? Então eu vou deixar numa cor azul. O nosso valor 2 correspondeu à vegetação, tá? Então eu vou deixar aqui num verde um pouco mais escuro. O nosso valor 3 ele correspondeu às áreas agrícolas, né? Então eu vou deixar aqui um verdinho quase próximo do amarelo, um pouquinho claro. E o nosso valor 4 correspondeu às áreas construídas, tá? Então eu vou deixar aqui um próximo do rosa. Dando a aplicar um OK, ele vai pintar aqui a imagem, tá? Não se preocupem com essa borda aqui ao entorno, porque é característico do algoritmo fazer isso, tá? Depois é só fazer aquele recorte que eu fiz em aula, tá? Com a máscara. Se quiserem, tá? Cadê a máscara? Ela tá aqui. Máscara, setor censitário de software. E aí usar esse arquivo aqui para recortar a imagem apenas dentro dele, tá? Mas podem ficar tranquilos. Então, vocês percebem, olha, que o arquivo, vou fazer uma comparação com aquele da classificação do caminhos, tá? Que também foram, aqui no caso foram três classes, né? Deixa eu voltar aqui e ver o que ele colocou, né? Ele tinha juntado a vegetação em uma única classe, né? Então não vai dar para fazer uma comparação muito direta, né? Com o que eu desenhei, mas dá para a gente ter uma noçãozinha mais ou menos aqui da performance das duas classificações, tá? Então, essa daqui foi o não supervisionado e esse daqui o supervisionado, tá? Bom, aqui no supervisionado vocês estão vendo, ó, ele pegou a classe de água, só que talvez por poucos pixels ou talvez por conta da própria dificuldade do algoritmo em aprender, ele não conseguiu separar outros pixels com relação à água, né? Então, ó, é óbvio que aqui não tem água, tá? Nessa área, né? Porém, por conta da proximidade daqueles pixels que eu selecionei, ele acabou rotulando essas áreas úmidas também como áreas de água, tá? Por mais que sejam áreas úmidas, né, com vegetação mais úmida, não funciona assim, tá? Então isso daqui tinha que ser classificado ou como área agrícola ou então como vegetação. Ele também, mas ele foi bem com relação à vegetação arbórea, né? Dá para reparar que conseguiu pegar bem os exemplos, né? E também com relação à área construída, né? Então, o único problema mesmo foi a água, né? O correto seria então fazer uma união das classes, tá? De água, para que elas ficassem também correspondentes a tudo que é área rural ou vegetação baixa, tá? Mas lembrando, isso é só porque nós temos uma área muito pequena de água dentro daqui de Prudente, né, dentro desse recorte, e o algoritmo ele precisa de mais exemplos para aprender corretamente, tá? Então, essa seria a classificação final supervisionada, tá? Para salvar ela, vocês vêm aqui e fazem a mesma coisa, import, exportar to map, e aí podem colocar aqui 300 dpi, tá? E colocar o nome, por exemplo, atividade, underline o nome de vocês, se quiserem alguma outra coisa, tá? Que ele vai exportar esse arquivo. E aí esse arquivo, uma vez que ele for exportado, vocês podem anexá-lo lá naquela seção aqui, ó, do aprender, tá? Que corresponde a aqui, ó, envio de arquivo, tá?